as manifestações. Em 2013 realizou a pesquisa de campo de Joanesburgo sobre os caminhos de Gandhi na África do Sul. Sua exposição será sobre descentralização da mídia e o momento político atual e sobre a resistência não violenta. Muito bem. Primeiro eu queria comentar um pouco, como que surgiu a ideia da gente começar a organizar esse ato hoje aqui, essa aula pública, Surgiu um pouco dessa vontade de fazer alguma coisa contra a campanha de ódio, essa campanha de ressentimento que a gente tem visto já faz uns 6 meses no Brasil. Peraí, melhor agora? Ah, legal. A gente faz 6 meses tem visto uma campanha de ódio, não é só contra o PT, não. É contra todo tipo de minoria, é contra os setores historicamente sempre discriminados e contra os avanços, que começaram em 2011 aí pipocar no mundo todo. Avanços que uma parcela da juventude começou a impulsionar desde o Egito, desde a Espanha, desde Nova York, desde vários pontos do mundo. Começaram a ter várias manifestações, Então a gente entende que essa campanha de ódio é uma espécie de reação contra esse processo histórico que começou em 2011. Isso vai atingir uma espécie de massa crítica agora em 2015, não só no Brasil, mas no mundo todo. Aqui a gente está vendo, talvez de antemão, fenômenos que vão começar a pipocar em vários pontos do planeta. Essa é uma análise que a gente faz, No dia 15, aqui na Paulista, a gente ficou bastante ânsia de vômito, Você vê gente em cima do carro falando: tem que matar todo mundo, tem que matar todo mundo, tem que matar todo mundo. Peraí, tem que matar quem? Por quê? O que é isso? Gritando histericamente, o pessoal embaixo como um show de rock eletrizado, torcida de futebol: mata mesmo, mata mesmo. Não é possível, a gente está em 2015, será? Aí você começa a refletir: será que você consegue combater uma campanha de ódio, que é um sentimento, com argumentos, dando números, estatísticas? Difícil. Você pode tentar, a gente até tentou, mas é difícil. Parece que um sentimento você só consegue combater com outro, Ou seja, você só consegue trocar um sentimento por outro sentimento. Você pode tentar trocar um sentimento por uma ideia, mas isso parece que tem certa dificuldade operativa na prática. Tem uma coisa muito interessante que o Silo, que é fundador do movimento humanista, falava, é sobre o círculo dos seres queridos. O ser humano desenvolveu ao longo da história uma espécie de mecanismo onde ele inclui dentro de um certo círculo, que é mais bem imaginário, mental, um círculo emocional, afetivo, certas pessoas. Pode coincidir ou não com a família, Não necessariamente a sua família. Então, quem está dentro desse círculo de seres queridos, as pessoas fazem um esforço para tratar como querem ser tratados. Quem está fora desse círculo, as pessoas tendem a coisificar, tratar como objetos, animalizar, tratar como bicho. É muito forte esse mecanismo e teve seu papel em algum momento de evolução da humanidade. Hoje ele está meio obsoleto. Mas você vê, por exemplo, às vezes numa conversa, por exemplo, com uma pessoa da periferia, fala: bandido bom é bandido morto. Você fala: peraí, como assim bandido bom é bandido morto? Quem é que vai dizer isso? É você? A pessoa fala: não, bandido bom é bandido morto. Acabou, não tem conversa. Bandido bom é bandido morto. Só que aí passa um tempo, aí o filho dela vai lá e faz um crime. Aí vem a vizinha dela e fala: bandido bom é bandido morto. Ela fala: não, meu filho não é bandido. Peraí, como seu filho não é bandido? Você não falou que bandido bom era bandido morto? Não, meu filho não é bandido não. Como é que quando é o filho da vizinha é bom morto, quando é meu filho é bom vivo? Onde está a diferença? A diferença não está na cabeça da pessoa, não está na racionalidade dela. Não é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa ingênua, não é uma pessoa burra. O problema está que existe um mecanismo aí afetivo,
Você viu algum momento da história da humanidade onde você coloca dentro de um pacote as pessoas que são queridas e que está fora desse pacote pode matar todo mundo? Isso está errado. Existe também certos mecanismos. Vou desligar o celular, ó. O pessoal do Partido Pirata tá pirateando. Brincadeira. Existe uma certa questão que é o seguinte: a gente, quando quer, por exemplo, contrarrestar uma campanha de ódio, a gente tem que colocar outros sentimentos no circuito. Os sentimentos, eles não são acidentais. Então você fala de Heidegger fala sobre a intencionalidade. O filósofo fala sobre a intencionalidade. Os sentimentos são intencionais. Tudo bem? Os sentimentos, eles não caem do céu na sua cabeça. Eles partem de uma decisão. Não necessariamente é uma decisão do intelecto, mas tem uma decisão do seu ser, de uma intenção que vem de dentro de ti. Isso é conhecido como intencionalidade. Então, para você intencionar uma intenção, uma emoção escolhida, para você trocar esse ódio, esse ressentimento por um outro tipo de emoção, uma harmonia, uma paz, uma futuro aberto, você também precisa operar ampliando esse círculo de seres queridos. Você não pode operar encurtando, porque hoje esse individualismo extremo que a gente vai vivendo vai fazendo com que cada vez mais se vá reduzindo, cada vez mais o círculo de seres queridos é menor. Cada vez mais até as relações íntimas vão sendo contaminadas, não todos contra todos. Cada vez mais as pessoas confiam na própria família, do próprio esposo, dos próprios filhos, dos próprios amigos. E aí você vai vendo esse círculo de seres queridos sendo cada vez mais reduzido. Existiram pessoas na história da humanidade que conseguiram ir ampliando esse círculo de afeto. Pessoas que de repente conseguiram sentir isso por um bairro. Entendeu? Pessoas que de repente conseguiram sentir esse afeto por toda uma cidade, por todo um país, ou por toda a humanidade. Daí surgem pessoas, por exemplo, que a gente considera, por exemplo, como Gandhi, como, por exemplo, Luther King, são ícones para a gente, por exemplo, não só de uma manifestação não violenta por mudança, como também por sentir um afeto por toda a humanidade, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem sentir isso por todo um país, mas de repente sente isso pelo bairro, de repente sente isso pela cidade.